E aí, pessoal, abrindo as informações sobre o Grêmio nesta terça-feira e já quente, né? Já quente, porque Pablo Bueno falou bastante, empresário de Ferreira, a Rádio Grenal, tem muito pra gente tirar disso. Tem uma possibilidade de impasse aí que a gente tem que discutir por aqui também, relacionado ao mesmo jogador. E tem uma mudança de estratégia do Grêmio que vai utilizar a transição e muitos jogadores lá contra o Laico e Dai, nós vamos falar um por um desses nomes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre na descrição e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, Pablo Bueno falou, nós vamos discutir isso, mas antes eu quero falar um pouco dessa mudança de planejamento. Eu usei na capa desse vídeo prioridade nacional. Por quê? Porque o Grêmio vai, obviamente, depois do que disse o vice-presidente Marcos Hermann, priorizar o Campeonato Brasileiro, certo? Certo. Só que, em razão de já ter classificado, o Grêmio muda o planejamento para o jogo de quinta-feira. O Grêmio vai utilizar basicamente os reservas e meninos da transição, inclusive com a figura de Thiago Gomes, o técnico da transição, lá na partida da Sul-Americana. Legal que o Grêmio conseguiu classificar com antecipação, pôde fazer com tranquilidade seu planejamento, e esse é o ponto que a gente precisa valorizar, mas acho muito interessante que a gente fale nesse momento do que está acontecendo na transição. Ontem eu preparei até um conteúdo sobre isso, mas em razão dessa notícia eu acabei não fazendo esse conteúdo e colocando hoje pela manhã em cima exatamente dessa novo plano do Grêmio para o jogo de quinta-feira. O Grêmio viaja com um time basicamente de transição e vai jogar com um time totalmente desconhecido do torcedor. E aí é que está o encantamento disso. Por quê? Porque tem alguns reservas que estão no time principal, mas tem muitos jogadores que querem espaço, tem muitos jogadores que estão brigando por isso. Quando o Grêmio fez essa excursão, que era o conteúdo que eu ia conversar com vocês, lá em Santa Catarina, fazendo gols, recuperando jogadores, criando opções, jogando no mesmo esquema, um trabalho muito próximo da transição com o profissional. O Thiago Gomes, que está com dupla função nesse momento, ele é da comissão permanente e é também do time de transição, ele está estreitando relações com o Marcelo Oliveira e principalmente com o aceno positivo a esse projeto do treinador do Grêmio, Thiago Nunes, que está encantando a todos também pela simplicidade, pela forma correta de trabalhar, por trabalhar em todos os lados, por entender todos, por visitar todos os departamentos, por dar força para isso. E ele tem em um fiel escudeiro o Thiago Gomes, que conhece muito esses meninos. Então o Grêmio faz a opção por levá-los para esse jogo, que é um jogo difícil, que é na altitude, que a gente sabe que é um jogo que o Grêmio tem muitas dificuldades de plantel para esse enfrentamento, porque tirou praticamente todos os jogadores do time principal. Por exemplo, o Grêmio não tem lateral direito para esse jogo, o Grêmio não tem lateral esquerdo para esse jogo. Até o Guilherme Guedes é um caso à parte, a gente tem que entender o que está acontecendo com ele, mas ele não vai ser motivo de discussão agora. Então, o que a gente pode projetar? Por quê? Porque nesses episódios lá da transição lá em Santa Catarina, nós vimos um time recuperando atletas como o Rildo. Rildo cresceu mais uma vez. Rildo é um caso à parte, um jogador que foi praticamente, terminado naquele projeto com o Renato, subia, não jogava, treinava, não jogava, subia, não jogava, e ele acabou tendo muita dificuldade para isso. E a partir do momento, quando aparece Osíris Marins do outro lado do estúdio aqui, mas a gente acaba muitas vezes não entendendo por que os jogadores não se criam, os jogadores não crescem. E no caso do Rildo, a gente viu claramente acontecer isso. Ele estreou, jogou uma partida, não serve. Isso aconteceu com o Bobson também. E agora o que a gente vê é um jogador recuperado pela transição e que talvez seja também uma das opções para o enfrentamento contra o Laico e Dai pela Sul-Americana, jogo que para mim especialmente ganhou muito mais um componente positivo em razão exatamente da força desses meninos. Então o que a gente pode projetar? Tem Chapecó para ver,
o goleiro mais uma vez. Na lateral direita o Grêmio deve improvisar, eu acho que vai Sarará na lateral direita. Heitor Emanuel, com certeza na zaga, lateral esquerda eu não sei. O meio campo, vamos ter que improvisar alguém na lateral esquerda, não sei exatamente por isso, nós vamos tentar buscar aí nas próximas horas. Fernando Henrique, Bobson, Pedro Lucas. Fernando Henrique, Bobson e Pedro Lucas. E aí na frente nós com certeza Elias, com certeza Gui Azevedo. Mas eu acredito que ou vai o Vini ou vai o próprio Rildo, que está tomando espaço, que está melhorando, que está crescendo, que está evoluindo e que é um jogador de muito talento, que a gente torce muito por ele. Portanto, ganhou um componente muito legal o jogo da transição, o jogo da Sul-Americana com a transição, e nós vamos acompanhar muito atentos, porque o futuro do Grêmio está exatamente aqui, e hoje nós estamos vibrando com o Ricardinho, com o Léo Pereira, com o Ferreira e com esses meninos, exatamente porque se trabalhou forte essa questão. E eu acho que a gente tem muita alegria pela frente aí. E vamos falar do Pablo Bueno, que falou há pouco na Rádio Grenal. Eu tive a oportunidade de ouvir uma parte e também buscar mais informações, e o Pablo Bueno foi muito forte na entrevista, atacou o Renato em dois pontos muito fortes. Ele falou da falta de treino, segundo ele não é nada, não todos sabiam, inclusive dizendo que o Ferreira chega realizado em casa agora com o trabalho do novo técnico, que para ele passa muita força nisso, e também atacou o Renato no sentido de não utilização dos jovens, bateu forte nos executivos do Grêmio, no Klaus Câmara e no André Zanota, muito forte. Não mediu palavras para falar do Klaus Câmara e do Zanota, muito forte mesmo. E sobre o Ferreira, que é a grande preocupação, falou da alegria do Ferreira, falou do ambiente, valorizou os profissionais da base, disse que o Grêmio deveria valorizar melhor, citou o Francesco, mas não achei assim, eu acho que nessa hora, a gente não precisa falar, sabe, desse jeito, isso é coisa para tratar em gabinete, mas enfim, ele acabou falando. Com relação a Ferreira, ele disse que espera, que fala das sondagens que existem sobre o Ferreira na Europa, o que preocupa a gente, e fala na valorização. Diz que não tem nenhuma reunião marcada, a gente sabe que vai ter o encontro, mas em cima exatamente dessa realidade aqui, o que a gente precisa fazer é tentar compreender se há ou não impasse na renovação do Ferreira. O que a gente sabe é que o Grêmio vai propor uma valorização salarial, um aumento obrigatoriamente do prazo de contrato e, em cima disso, também um aumento da multa. Isso a gente sabe. Só que fica evidente que o recado do Pablo é em cima de uma supervalorização. E essa é uma questão que a gente começa a ler com preocupação. Eu tenho preocupação sim, acho que tem grande chance de se causar mais um impasse nessa discussão. O Ferreira se valorizou demais nesses jogos, com toda a razão, fez grandes jogos e se valorizou demais, mas a gente precisa nesse momento tentar entender até que ponto isso não vai virar uma dificuldade e um impasse. O que eu sei do Grêmio é que o Grêmio vai propor algo importante, mas me parece que essas ambições são bem diferentes. E em cima disso a gente já começa a ter que olhar com muita preocupação mesmo. O Grêmio é um clube que tem uma rotina financeira muito responsável. Talvez o ponto mais positivo de tudo seja o ótimo relacionamento do Pablo com o Carlos Amodeu, que é, sem nenhuma dúvida, o homem que pode salvar esse impasse nessa hora. Alguém tem que sentar com calma e dizer, olha, não vamos falar, vamos discutir aqui internamente. O Ferreira já teve muita discussão via rádios e isso acabou gerando também dificuldade para ele, para o próprio Pablo e obrigatoriamente para o Grêmio. E a hora de tranquilidade, a hora de tentar diminuir as tensões, a hora de tentar não intensificar esse discurso, mas fica evidente que ou a gente assume logo isso, o Amodeu toma conta desse negócio logo, ou nós vamos ter um impasse ali na frente
E ninguém vai ganhar com isso mais uma vez. E o torcedor do Grêmio, na verdade, vai mais uma vez vivenciar situações que não precisa. Eu estou preocupado, fiquei preocupado, olhei, acho um pouco agressivo o Pablo. Até à tarde vou ligar para ele para saber mais detalhes disso, mas tenho preocupação sim, fiquei com uma pulga atrás da orelha e as minhas orelhas são grandes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.